Olá, você tem uma promessa de Deus na sua vida? E a minha pergunta vai além disso. Você, qual frequência você se lembra dessas promessas? Não é uma coisa tão simples esse assunto, né? Não quero trazer ansiedade pra ninguém. Nossa, eu não tenho nenhuma promessa. Nossa, eu vou explicar um pouco, né, sobre esse tema. As promessas de Deus para nossa vida, elas podem ser desenvolver e desenrolar de diversas formas. Ela pode ser algo que você declarou um dia e você declarou algo da Bíblia com muita verdade, com muita certeza no seu coração, e aí aquilo se torna uma promessa na sua vida, né? Uma declaração que você fez baseada nos princípios de Deus, e aí aquilo se torna uma promessa. Legal, vou te dar um exemplo sobre isso daqui a pouco. Pode ser que alguém tenha falado para você, um profeta, Deus usou uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa que naquele momento que falou com você estava com uma unção diferenciada, e ela chega até você e ela fala uma promessa, fala, olha, Deus está me incomodando para te falar isso, 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 isso. Gente, isso acontece o tempo todo, né? Quando a gente está em ambientes de busca por Deus. Eu sei que parece loucura falar, e às vezes se você não frequenta igrejas, não vai em movimentos assim, talvez para você isso não faça muito sentido, mas já aconteceu com muitas pessoas, inclusive comigo, né? E às vezes não nem ser profetas de Deus, tá? Deus usar uma pessoa para chegar até você e te dar uma promessa. Então é o segundo ponto que eu queria falar. Então, quando você pega uma promessa da Bíblia e você toma ela como sua, você vai viver aquilo. Tem o caso de alguém ser usado por Deus ou de um profeta realmente, né? Quando a gente fala profeta, é alguém que é um homem de Deus, é uma pessoa muito usada por Deus, te dá uma palavra e aquilo se realiza na sua vida, né? E existe aquela coisa forte no seu coração dessa promessa dentro da sua vida que você não consegue explicar, né? Ninguém nunca falou pra você, você nunca declarou isso, mas você tem dentro de você, assim, nas suas entranhas ali, essa promessa sobre você. E você sabe que você nasceu pra isso, que isso vai se cumprir, você não sabe como, o como você não sabe, mas você tem certeza de que isso vai acontecer. Eu vou dar 3 exemplos desses 3 que eu falei na minha vida, para que você consiga colocar na sua vida, né, isso que eu falei. Espero não me perder aqui no pensamento. O primeiro que eu falei é quando a gente declara uma promessa da Bíblia. A Bíblia tem mais de milhares de promessas. E o que a gente aprende logo cedo, né, na vida cristã é que se você não lê a Bíblia, você não conhece as promessas e você não toma posse delas. Mas quando você acessa as promessas que estão na Bíblia e você toma posse dela, que é o quê? Não andará sozinho. Você vira e fala, eu nunca vou estar sozinha. E você declara aquilo como seu. Você pega aquela promessa que está na Bíblia, que Deus deixou para todos nós, e você faz com que ela seja sua. Tem pessoas vivendo promessas dessa forma, milhares de promessas. Muitas pessoas que eu conheço declararam sobre alguma palavra da Bíblia como sendo para ela. E aí eu vou trazer o meu testemunho, o meu exemplo. Né? Anos atrás, muitos anos atrás, quando eu estava começando a conhecer o Marcelo, né? Acho que a gente nem namorava ainda. Eu já estava muito triste com vários relacionamentos, problemas que eu tive em relacionamentos passados. E aí um dia eu declarei para Deus assim, Deus, eu lembro que eu ajoelhei na minha sala da minha casa, eu morava com uma amiga, né? A gente compartilhava apartamento lá em São Paulo. E aí eu tava sozinha e eu pensando em toda a minha vida, né? Em tudo que tinha acontecido. Eu pensei, tá, Senhor, eu tô conhecendo agora uma pessoa, mas assim, se não for pra ele ser uma pessoa que vai me aproximar de Deus, que eu vou poder viver o que você quer, se não for uma pessoa que você colocou na minha vida, tira, né? Pode tirar da minha vida. Eu tô gostando dele, ele é uma pessoa muito boa, mas assim, você sabe de todas as coisas. E se for pra ser, confirma, traz uma confirmação, que eu preciso confirmar de que é o caminho a seguir. Porque, aí eu declarei, chorando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um dia eu ouvi isso na Bíblia. Um dia eu ouvi isso num culto. E aí eu li isso na Bíblia, né? Essa declaração ela é muito poderosa. Porque, às vezes, naquela época eu não tinha nem família, não tinha nem casa, muito menos um marido.
filhos, eu não tinha. Eu somente declarei: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu lembro que eu falava isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se eu tô conhecendo uma pessoa que não vai ser essa pessoa que vai, né, estar comigo nessa caminhada, pode tirar da minha vida. E me confirma se for, porque essa é uma decisão minha. Quem estiver comigo, junto comigo, vai servir a Deus. Vai servir a Deus. E quando eu conheci o Marcelo, ele nem igreja gostava de ir, ele não, né? Ele mal conseguia ficar no culto muito tempo. Eu lembro que ele ia no banheiro mais de 10 vezes, ele se levantava várias vezes, super inquieto, ele não gostava, não fazia parte da vida dele. Mas Deus foi confirmando que ele era a pessoa, porque depois que eu fiz essa oração, eu já contei essa história aqui no podcast, no mesmo final de semana o Marcelo me deu um anel de noivado, quis dar um passo a mais, a gente estava só um ano juntos. Não, um ano se conhecendo, muito menos, na verdade, muito menos. A gente tava só se conhecendo, foi muito rápido. Eu não lembro, não consigo falar pra vocês o tempo, mas foi muito rápido que isso aconteceu. Bem menos que um ano, com certeza. E aí, esse é o primeiro ponto. Eu declarei uma promessa de Deus e eu estou vivendo lá na minha casa, né? Hoje eu posso falar, né? Passou muitos anos, gente. Mas hoje, eu e minha casa servimos a Deus. As crianças falam de Deus, de Jesus, com naturalidade na minha casa. O Gil bem passou por uma situação, ele falou que ele foi, se fechou no banheiro e orou, que é uma coisa que eu ensino pra todo mundo, e ensino para meus filhos também. Falou: mamãe, aconteceu isso e eu orei. O Matias me pergunta: mamãe, por que Jesus é o rei dos reis? Queria entender mais. Imagina, 5 anos de idade, e ele já declara coisas que nem eu, né, na idade dele, sabia. E ele já sabe, ele se interessa pelas coisas de Deus. É muito bonitinho, né, ele sabendo o que é certo e errado também. Né, os princípios, não só, né, a história bíblica, mas os princípios que agradam a Deus. Então, sim, nós estamos servindo a Deus, eu e minha casa, mas isso foi declarado lá atrás, ou seja, foi uma promessa que eu tomei posse. Esse é um caminho. Segundo caminho, não quero me alongar muito, mas é bem interessante. É quando um profeta ou alguém de Deus fala algo pra você, né? Eu nunca tive nada de profeta falar pra mim, né? Muito claramente, lógico, muitas pessoas declararam muitas coisas ao longo da nossa vida, mas um profeta falou pro Marcelo. É uma coisa que a gente nunca esqueceu, porque já fazem muitos anos, e ele foi, na época o Marcelo tinha um restaurante na praia, ou seja, faz muito tempo mesmo. E esse profeta foi lá almoçar, né? Ele era um bispo de uma igreja muito grande. E quando ele entrou, sentou para almoçar, nós estávamos na mesa conversando, ele falou: eu sentei aqui e só veio uma coisa para mim que eu quero te falar. Deuteronômios 11, 24. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés será seu. Né? E aí tem a passagem, né, que fala que desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental. Ou seja, ele falou que onde o Marcelo pisasse, onde ele pisasse a planta dos pés, né? Ali ele estabeleceria um espaço dele. Essa foi a mensagem pro Marcelo. E pra mim, eu tive uma experiência quando eu era muito nova, eu nem frequentava muita igreja, na verdade eu tava como visitante numa igreja um dia, tava até com um pouco de vergonha. Quando começou um movimento de oração, eu fui lá pro fundo, eu lembro que eu saí até não tava acostumada, né, com as cadeiras assim, eu fui lá no fundo, fiquei em pé, só que eu fechei os olhos e veio uma pessoa na minha direção que eu não percebi que tava no altar, acho que ela tava na equipe de louvor, ela veio até mim, ela andou, a igreja era bem comprida, ela foi até o final, ela chegou pra mim, olhou pro meu rosto e falou assim: Deus me manda te falar que aquilo que você tem pedido pra ele vai acontecer agora, essa semana. E eu já contei para também aqui um podcast, se você já ouviu os mais antigos, que eu trabalhava numa corretora de valores muito grande, muito maravilhosa, só que a minha porta de entrada lá foi através de ação social. Eu trabalhava no instituto deles, né, na área de comunicação. E eu tava maluca, assim, pra passar para trabalhar na equipe da empresa. Só que não tinha nenhuma conexão, não tinha nada, não tinha nenhuma vaga, não tinha nada. Só que eu tava com aquilo no meu coração ardendo, eu já tava, pra mim, já tinha dado, sabe, meu tempo de estágio, né, no instituto, apesar de eu amar muito, gostava muito da minha chefe e do que a gente fazia também, que era um trabalho social maravilhoso, mas assim, sabe quando você, como profissional, né, começando a carreira, poxa, eu quero
a empresa não tinha nada de comunicação interna. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, é um campo farto para eu poder trabalhar. E eu era estagiária ainda. E essa menina veio e falou isso. E na hora eu fiquei assustada, né? Nem acreditei totalmente, fiquei só assustada. Na segunda-feira, a chefe me chama e fala assim, a diretora de RH quer conversar com você, já vou adiantar o assunto. Ela quer que você trabalhe na equipe dela, na empresa, na corretora. Eu gostaria que você ficasse, mas eu não vou te impedir de crescer. Você é nova, você pode escolher novos caminhos. E eu, na hora que a minha chefe saiu e entrou, foi o tempo, né, de até entrar a diretora, Deus me lembrou. Lembra do que eu te falei no final de semana? E é aquilo que eu mais estava pedindo. Era para sair do instituto e ir para a empresa. E do nada, porque não tinha nada, não tinha oportunidade, foi aberta uma porta. E eu acessei, enfim, fiquei lá 5 anos, fui promovida a analista pleno, analista sênior, foi assim um crescimento, foi muito gostoso, um tempo muito bom, muito de Deus. Então, segunda forma, né, da promessa chegar em você, alguém te falar e você viver aquela promessa. Eu vivi algo que foi declarado por Deus através de uma pessoa, e o Marcelo também vive muito isso que foi declarado por esse homem lá atrás, de Deus. E a terceira forma, que é quando, agora já até me perdi, gente. Primeiro, quando a gente declara, a segunda, quando alguém fala, e a terceira, nossa, me fugiu mesmo a memória aqui. Isso às vezes acontece comigo. Mas se eu não me recordar agora, eu vou fazer um vídeo, um áudio só falando sobre esse terceiro ponto. Então, fica atento. Eu vou retomar aqui os pensamentos para trazer essa mensagem novamente. Eu acredito que até agora é suficiente o que você ouviu, porém eu quero fechar o áudio da semana, do dia de amanhã, com essa reflexão na terceira forma que você consegue, né, avançar. Então, e viver as promessas de Deus na sua vida. Espero que o que eu falei até aqui já tenha servido para você, para te esclarecer, e amanhã a gente fecha esse assunto para que você consiga refletir se você tem uma promessa hoje na sua vida, né, para que você possa viver essa promessa. E se você não achava que não tinha, que você possa tomar consciência de que sim, Deus, né, tem promessas para todos nós, e a gente às vezes está dormindo no ponto e a gente não percebeu. Que você possa perceber e tomar consciência disso nessa manhã. E eu desejo que você faça um excelente dia.